Você já sentiu que algo invisível estava agindo contra a sua vida? Não estou falando de azar, não estou falando de coincidência. Estou falando de algo organizado, planejado, executado com precisão cirúrgica no mundo espiritual. Contra você, contra a sua família, contra o seu destino. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Neste exato momento, e a maior parte das pessoas que estão assistindo a este vídeo não fazem ideia da dimensão do que está sendo movimentado contra elas nas sombras. Mas hoje, isso muda, porque o que você vai ouvir agora não veio de um livro, não veio de uma teoria, não veio de alguém que apenas estudou o assunto por fora. O que você vai ouvir veio de dentro, de alguém que esteve do outro lado, de alguém que participou de reuniões que o mundo comum jamais viu, de alguém que conheceu os segredos mais guardados do reino das trevas, e que por pura misericórdia de Deus, está viva para contar. E há uma coisa, apenas uma coisa, que eu vi causar pânico absoluto naquele mundo. Uma coisa que desfazia planos que levaram anos para ser construídos. Uma coisa que fazia os mais poderosos daquele reino recuarem com medo. Oração. Não qualquer oração. Não a oração fria, mecânica, repetida por obrigação, mas aquela oração que sai das entranhas, cheia de fé, cheia de fogo, cheia do Espírito de Deus. Quando essa oração começa, o inferno não fica quieto. O inferno reage. E hoje você vai saber exatamente como ele reage. Cada estágio, porque quando você entender o que a sua oração provoca do outro lado, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Se você acredita que a sua oração tem poder, escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Porque antes deste vídeo terminar, você vai entender por que essa frase aterra o inferno. Eu preciso que você me ouça com atenção, antes de continuar. O que eu vou compartilhar aqui, não é fácil de dizer. Cada palavra que eu pronuncio sobre o meu passado, me custa algo. Custa memória. Custa dor. Custa o peso de lembrar quem eu fui, e o que eu fiz quando ainda estava do lado errado desta guerra. Mas eu escolho falar. Porque o silêncio protegia a mim, e a palavra protege a você. Durante anos da minha vida, eu operei no mundo das trevas. Não como vítima. Eu fui iniciada ainda jovem, por alguém da minha própria família. Alguém em quem eu confiava completamente. Alguém que me apresentou aquele mundo como se fosse poder. Como se fosse proteção. Como se fosse herança. E eu acreditei. Aprendi a trabalhar com o invisível. Aprendi a identificar pessoas a rastrear vidas. A participar de reuniões que aconteciam em uma dimensão que os olhos comuns não enxergam. Eu sabia o que significava receber uma missão contra alguém. Eu sabia o que era sentar em um círculo onde nomes eram pronunciados e destinos eram discutidos como se fossem mercadoria. Eu não era uma observadora. Eu era participante. E por isso eu sei, com uma precisão que nenhum livro poderia me dar, o que acontece naquele mundo, quando um crente começa a orar de verdade. O vai a record. Eu presenciei o pânico. Eu estive em reuniões onde o nome de um simples cristão que havia começado a orar com fervor derrubou a agenda inteira daquela noite, porque os planos contra ele haviam colapsado. Eu vi feiticeiras experientes, mulheres que carregavam décadas de prática naquele mundo sombrio, entrarem em estado de confusão, depois que um alvo, alguém que deveria estar destruído, começou a orar. Eu vi o lado que ninguém conta. E o dia em que eu mesma fui tocada pelo poder daquilo que eu tanto combatia, foi o dia em que a minha vida inteira desabou, e foi reconstruída ao mesmo tempo. Foi o dia em que eu entendi que havia uma força infinitamente maior do que tudo que eu havia aprendido nas trevas. Uma força que não precisava de rituais, que não precisava de sangue, que não precisava de pacto, precisava apenas de uma voz do Amcoracao, de uma pessoa disposta a se ajoelhar e falar com o Deus vivo. Eu sou essa pessoa hoje. Transformada. Liberta. E carregando a responsabilidade de abrir o que estava fechado para que você possa enxergar o que o inimigo não quer que você veja. O que eu vou revelar agora não está nos bastidores de nenhum canal. Não foi ensinado em nenhum seminário. Isso vem da experiência vivida na pele, no espírito, nas entranhas de um mundo que eu habitei e do qual fui arrancada pela graça de Deus. Prepare o seu coração, porque a partir de agora, nada mais será como antes. Deixa eu te levar para dentro de algo que a maioria das pessoas nunca vai ver. Não estou falando de uma visão, não estou falando
de um sonho. Estou falando de uma realidade paralela que existe ao lado da sua vida cotidiana, que funciona com regras próprias, com hierarquia própria, com objetivos próprios, e que tem o seu nome registrado em algum lugar. Se você ainda não aprendeu a usar a sua arma mais poderosa. Quando eu ainda operava naquele mundo, uma das primeiras coisas que aprendi foi que o reino das trevas não age no caos. Isso é uma das maiores mentiras que o próprio inimigo espalhou para parecer menos ameaçador. As pessoas imaginam demônios soltos, agindo aleatoriamente, sem direção. Não é assim. Existe organização, existe estratégia, existe planejamento de longo prazo. Cada região tem uma cobertura espiritual. Cada família tem um histórico espiritual, que é estudado. Cada pessoa que se torna um alvo passa por um processo de análise antes de ser atacada. Eles observam padrões, observam ciclos, observam pontos de entrada, que são as brechas, as feridas abertas, os pecados não resolvidos, os laços que a pessoa ainda carrega sem saber. Eu participei desse processo, e uma das coisas que mais me marcou ainda naquela época foi perceber que havia uma categoria de pessoas que simplesmente não conseguíamos tocar. Não era por falta de tentativa. Não era por falta de recurso. Era porque havia algo ao redor dessas pessoas que funcionava como uma barreira que não cedia. No início, eu não entendia o que era. Via como um obstáculo técnico. Algo que precisava de mais tempo, mais esforço, mais reforço espiritual do nosso lado. Mas com o tempo fui percebendo um padrão. Essas pessoas, as intocoveias, tinham algo em comum. Elas oravam. Não do jeito decorativo. Não o tipo de oração que é dita rapidamente antes de dormir como um ritual vazio. Essas pessoas oravam como se a vida dependesse disso. Oravam com choro. Oravam com insistência. Oravam em momentos que ninguém via. Oravam quando não havia resposta imediata, e continuavam mesmo assim. E o efeito disso no mundo espiritual era visível para mim de uma forma que eu não consigo descrever completamente em palavras humanas. Imagine uma luz que não apaga. Imagine uma chama que o vento não consegue extinguir. Não importa com que força sopre. Imagine uma muralha que vai se tornando mais espessa a cada vez que aquela pessoa se ajoelha. Era isso que eu via ao redor dos orantes verdadeiros. Mas não era apenas uma proteção passiva. Era algo ativo. Era algo que irradiava. Quando uma pessoa assim orava, especialmente quando orava com autoridade, com a consciência de quem ela era em Deus, aquela oração se tornava uma força que atravessava camadas espirituais e chegava diretamente aos planos que estavam sendo tecidos contra ela. Eu me lembro de uma situação específica que mudou a minha percepção para sempre. Havia uma missão em andamento contra uma família. Uma missão que já estava em execução há meses. Os resultados estavam chegando. Problemas financeiros, desentendimentos, uma cadeia de eventos que parecia natural, mas que tinha sido cuidadosamente orquestrada. Tudo caminhava conforme o planejado. Até que uma das mulheres dessa família, aparentemente a mais simples, a mais discreta, aquela que ninguém consideraria uma ameaça espiritual, entrou em jejum e oração. Não foi um jejum de um dia. Foi uma busca prolongada, silenciosa, profunda. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo contra sua família no mundo espiritual, mas o seu espírito sabia que havia algo errado. E ela respondeu com oração. O que aconteceu a seguir, eu nunca esqueci. Em menos de uma semana, tudo que havia sido construído contra aquela família ao longo de meses, começou a se desfazer. Não gradualmente. Rapidamente. Como uma estrutura que perde a fundação e desmorona. Os fios que haviam sido conectados para gerar aqueles problemas foram cortados um por um. Os espíritos que haviam sido designados para aquela missão começaram a recuar. E nas reuniões que se seguiram, havia uma pergunta que se repetia com uma mistura de raiva e desconforto. Quem está orando por essa família? Porque aquela oração havia chegado, havia penetrado, havia desmantelado, e eu estava ali do lado errado, vendo com os meus próprios olhos espirituais o poder daquilo que eu ainda não havia escolhido para minha vida. O mundo espiritual é real. Mais real do que o chão que você pisa. E a oração não é um simbolismo religioso. É a arma mais devastadora que um ser humano pode empunhar contra as forças que tentam destruir o seu destino.
Se você quer que os seus olhos espirituais sejam abertos para enxergar o que está acontecendo ao redor da sua vida, escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende a sua própria oração. Eu preciso que você respire fundo antes de continuar, porque o que eu vou revelar agora é o coração de tudo. É a razão pela qual este vídeo existe. É a razão pela qual eu, depois de tanto tempo tentando apagar o meu passado, decidi abrir a minha boca e falar o que ficou guardado por anos dentro de mim. Existe uma reunião que acontece no mundo espiritual quando um crente começa a orar com poder de verdade. Não estou usando linguagem figurada. Não estou exagerando para causar efeito. Estou descrevendo algo que eu presenciei. Algo que eu vi acontecer do lado de dentro. Quando uma pessoa comum, sem título religioso, sem cargo na igreja, sem nenhum reconhecimento humano, mas com um coração genuinamente voltado para Deus. Quando essa pessoa entra em um nível de oração que começa a produzir resultados no espiritual, o reino das trevas não ignora. O reino das trevas convoca. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática. No mundo em que eu operava havia níveis de autoridade. Havia aqueles que executavam missões simples. Havia os que planejavam. Havia os que supervisionavam regiões inteiras. E havia momentos em que uma situação se tornava grave o suficiente para que os níveis mais altos fossem acionados. Um crente orando com fogo era exatamente esse tipo de situação. Eu me lembro de uma noite que ficou gravada na minha memória, de uma forma que nenhuma outra experiência daquele tempo conseguiu apagar. Foi a noite em que eu entendi pela primeira vez que estava do lado errado de uma guerra que eu nunca poderia vencer. Havia um homem simples, trabalhador, sem nenhuma posição de destaque em lugar nenhum. Ele havia passado por uma série de perdas devastadoras em um curto período de tempo. Perdas que não foram acidentais. Perdas que foram projetadas para quebrá-lo, para fazê-lo recuar da fé, para levá-lo a um ponto de desespero, do qual ele não se levantasse mais. O plano havia funcionado parcialmente. Ele estava abalado, estava com dúvidas, estava no limite. E foi exatamente nesse limite que algo aconteceu com ele que ninguém esperava. Em vez de recuar, ele avançou. Em vez de silenciar, ele abriu a boca. Em vez de desistir da oração, ele entrou na oração mais profunda da sua vida. Noites inteiras. Choro que vinha de um lugar que a razão não alcança. Palavras que saíam, não do intelecto, mas do espírito. Uma entrega total, desesperada, real. E quando essa oração começou a ganhar intensidade, eu senti que todos naquele nível espiritual sentiram. Foi como uma frequência que muda de repente e atravessa tudo. Foi como uma pressão que vem de cima e empurra para baixo tudo que estava sendo sustentado pelas trevas. Os planos contra aquele homem começaram a rachar, não metaforicamente, espiritualmente. As estruturas que haviam sido construídas com tanto cuidado, os laços que haviam sido atados, as portas que haviam sido fechadas contra ele, tudo começou a ceder. Como paredes que encontram uma vibração que elas não foram construídas para suportar. E então veio o momento que eu nunca vou esquecer. Foi convocada uma reunião de emergência, e nessa reunião, havia entidades que eu raramente via reunidas. Havia uma atmosfera que eu só posso descrever como pânico controlado. Um pânico que tentava se disfarçar de estratégia, mas que na verdade era desespero. A discussão era sobre como deter aquela oração, não como atacar o homem. Não como intensificar a pressão sobre ele, mas como fazer a oração parar. Porque enquanto a oração continuasse, nada mais funcionaria. Enquanto ele permanecesse naquele lugar de comunhão com Deus, o campo de batalha estava invertido e eles estavam perdendo. Foram levantadas sugestões: aumentar o cansaço físico para que ele dormisse nos momentos de oração, enviar distrações através de pessoas próximas, criar situações de conflito dentro da família para desviar o foco. Cada sugestão era uma tentativa de encontrar uma brecha, qualquer brecha que interrompesse aquela conexão entre aquele homem e o céu. E foi naquele momento, ouvindo aquela discussão, vendo aquele nível de desespero, entidades que eu havia considerado poderosas a vida inteira, que algo quebrou dentro de mim. Porque eu percebi uma coisa que mudou tudo. Eles tinham medo dele, não da religião dele, não da igreja que ele frequentava, não do título que ele carregava ou não carregava. Eles tinham medo da oração dele, tinham medo daquela conexão direta, crua,
desesperada e real entre aquele homem simples e o Deus que ele estava chamando. E eu comecei a me perguntar, pela primeira vez com seriedade, quem era esse Deus que fazia o reino inteiro das trevas entrar em pânico por causa da oração de um único homem comum? Mas não foi só isso que quebrou dentro de mim, naquela noite. Foi o que aconteceu a seguir. Uma das entidades mais antigas daquele conselho, algo que carregava séculos de operação naquele mundo sombrio, disse uma frase que ecoou naquele espaço espiritual, de um jeito que fez todos ficarem em silêncio. Ela disse: "Não conseguimos deter esse homem porque ele já não ora por si mesmo. Ele ora com a autoridade de quem sabe que não está sozinho. E quando um humano descobre essa autoridade de verdade, não existe recurso neste reino que seja suficiente para silenciá-lo." O silêncio que se seguiu foi o silêncio da derrota, e eu estava ali, no meio daquele silêncio, com algo acontecendo dentro de mim, que eu não conseguia nomear, naquele momento. Mas que hoje eu sei exatamente o que era. Era o começo da minha libertação. Porque naquela noite eu vi com os meus próprios olhos espirituais o que a Bíblia declara em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vi essa verdade não nas páginas de um livro, mas na reação aterrorizada de um reino inteiro. Diante de um homem que havia decidido não parar de orar. A sua oração não é fraca. A sua oração não é ignorada. A sua oração é uma arma de destruição em massa contra tudo que foi planejado para destruir a sua vida. E o inimigo sabe disso muito melhor do que você. A questão é: você vai acreditar nisso antes ou depois que ele conseguir fazer você parar? Eu poderia ter saído daquela reunião e continuado como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas naquele mundo fazem isso. Veem sinais, sentem algo se mover dentro delas, e escolhem ignorar porque o custo de mudar parece maior do que o custo de permanecer. Porque sair daquele mundo não é simples, não é uma decisão que você toma, e no dia seguinte, está livre. Há vínculos, há ameaças, há uma pressão que vem de todos os lados tentando te convencer de que não existe saída, mas algo havia mudado em mim naquela noite. Não foi uma mudança barulhenta, não foi uma experiência dramática que eu pudesse descrever como um raio de luz que me derrubou no chão. Foi algo mais profundo e mais silencioso do que isso. Foi uma certeza que começou a crescer dentro de mim, como uma semente que ninguém planta e ninguém consegue arrancar. A certeza de que eu estava do lado errado, e essa certeza não me largou mais. Nas semanas que se seguiram, eu comecei a observar de um jeito diferente. Não participava mais com a mesma entrega. Havia uma distância que crescia entre mim e aquele mundo. Uma distância que eu não havia escolhido conscientemente, mas que estava acontecendo como se algo maior do que eu estivesse me puxando para fora de lá. E então veio a noite em que tudo desabou de vez. Eu estava sozinha, sem ritual, sem cerimônia, sem ninguém por perto, e pela primeira vez na minha vida adulta, eu me vi de joelhos. Não para o que eu havia servido por anos, mas diante de um vazio que eu não sabia nomear, mas que eu sabia que era a direção certa. E eu falei, com voz trêmula, com lágrimas que vieram de um lugar que eu pensava que havia secado dentro de mim, com palavras que não foram ensaiadas e não foram bonitas, eu falei. Eu disse: se você é real, se você é quem eles dizem que você é, eu preciso que você me encontre aqui, porque eu não sei mais como sair sozinha. O que aconteceu a seguir é algo que eu ainda não tenho palavras completamente adequadas para descrever. Não foi um trovão. Não foi uma voz audível que ecoou pelo quarto. Foi uma presença tão diferente de tudo que eu havia experimentado naquele mundo sombrio, que o contraste foi imediato e absoluto. Tudo que eu havia conhecido nas trevas carregava um peso, uma opressão, uma sensação de sufocamento, que eu havia normalizado tanto que nem percebia mais. O que entrou naquele quarto era o oposto disso em cada detalhe. Era leve. Era limpo. Era como respirar pela primeira vez, depois de anos submersa em água suja sem perceber. E com aquela presença veio um choro que não era de tristeza. Era de reconhecimento. Era o choro de alguém que estava perdida e de repente viu a saída. Eu fiquei naquele chão por horas. E quando me levantei eu sabia que algo havia se encerrado. E algo havia começado. Não sabia ainda todos os detalhes do que viria pela frente. Não sabia das batalhas que ainda teriam que ser travadas, para que a minha libertação se tornasse completa. Não sabia das noites difíceis, das ameaças, dos momentos em que o medo tentou me fazer recuar.
Mas eu sabia de uma coisa com uma clareza que nunca mais abandonou. Eu havia sido encontrada. O processo de libertação que se seguiu foi longo, e não foi simples. Houve necessidade de renúncias, houve necessidade de quebra de vínculos que estavam enterrados em camadas que eu nem sabia que existiam. Houve momentos de crise do até que intenso, de pressão que tentava me fazer voltar. Mas havia algo que eu havia descoberto, que mudou tudo. A oração. Não a oração que eu havia visto ser usada como ferramenta religiosa sem vida, mas a oração real. A mesma oração que eu havia visto causar pânico, naquele reino do qual eu estava saindo. Eu comecei a orar daquele jeito, com tudo que eu tinha, com a minha história inteira na mão, sem esconder nada, sem tentar parecer melhor do que eu era. E cada vez que eu orava, algo cedia. Cada vez que eu abria a boca e chamava pelo nome de Jesus, um vínculo se rompia, uma corrente cedia. Uma porta que havia sido fechada contra o meu destino era aberta. A mulher que eu sou hoje não tem nada em comum com a mulher que eu fui, exceto a história. E essa história eu carrego não como vergonha, mas como testemunho. Porque se Deus me encontrou onde eu estava, no fundo do que existe de mais sombrio neste mundo, Ele pode te encontrar onde você está também. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você ficou perdido. Não importa o tamanho do buraco em que você se encontra agora. A presença que entrou naquele quarto quando eu estava no meu pior momento não faz distinção. Ela vai onde é chamada. Ela responde quando é buscada. E a sua oração, por mais fraca que pareça para você hoje, é o começo do mesmo processo que me libertou. Se este testemunho tocou algo dentro de você, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser alguém que está no limite. Pode ser alguém que desistiu de orar. Pode ser alguém que você nem imagina que está passando por uma batalha espiritual silenciosa. A sua atitude de compartilhar pode ser o começo da libertação de alguém. Agora, eu quero falar diretamente com você. Não com o público em geral. Com você especificamente. Com quem está assistindo este vídeo neste momento, talvez com dúvidas, talvez com cansaço, talvez com uma oração que parece não estar chegando a lugar nenhum. Eu quero te dar o que eu gostaria de ter recebido antes de passar por tudo que passei. Não teoria, não religião, verdades práticas sobre como funciona a oração quando ela é real, baseadas no que eu vi do lado de dentro e no que eu vivi depois da minha libertação. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é esta: a oração não é um pedido. A oração é uma declaração de posição. Quando você ora, você não está apenas pedindo que Deus faça algo, você está ocupando um território espiritual. Você está dizendo para o mundo invisível quem você é, do quem vocaí, e o que você não vai aceitar na sua vida. E o mundo invisível responde a essa declaração de uma forma que o mundo visível ainda não consegue ver, mas que inevitavelmente vai sentir. Do lado de onde eu vim, eu vi isso com clareza absoluta. Os orantes que causavam mais impacto não eram necessariamente os que usavam as palavras mais elaboradas. Eram os que oravam com consciência. Os que sabiam que não estavam falando para o teto. Os que entendiam que havia um reino inteiro do outro lado, ouvindo cada palavra e reagindo a cada declaração de fé. A segunda verdade que eu preciso compartilhar é sobre a consistência. Uma das estratégias mais usadas contra os orantes é o cansaço prolongado. Não um ataque violento e imediato, mas um desgaste lento, calculado, que vai minando a disciplina da oração ao longo do tempo. Você começa orando todos os dias, depois vai para 5 vezes por semana, depois 3, depois quando lembra, depois, quase nunca. E cada passo nessa direção é comemorado do outro lado, porque eles sabem que uma oração interrompida é uma brecha aberta. Eles sabem que o crente que parou de orar é um crente que começou a perder território, sem perceber. E eles são pacientes. Eles esperam, eles trabalham no longo prazo porque sabem que o tempo é um aliado poderoso quando a oração vai esfriando. A Bíblia não diz para orar quando você tiver vontade, diz para orar sem cessar. E isso não é uma sugestão religiosa, é uma instrução de sobrevivência espiritual. A terceira verdade é sobre a autoridade. Uma das coisas que mais me impressionou depois que fui liberta foi descobrir que a maioria dos crentes ora sem consciência da autoridade que carrega. Ora como mendigo quando deveria orar como herdeiro. Ora pedindo permissão para ocupar um espaço que já foi conquistado e entregue. A Bíblia diz em Lucas 10:19
que foi dada a autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Isso não é uma promessa futura, é uma realidade presente. É algo que já existe e que precisa ser exercido, não pedido. Quando eu estava do outro lado, a oração que mais nos aterrorizava não era a oração que pedia, era a oração que declarava. Era o crente que abria a boca e dizia com convicção: eu tenho autoridade sobre isso em nome de Jesus. Essa oração não soava como um pedido ao céu, soava como uma ordem que descia direto sobre nós, e nós tínhamos que obedecer. A quarta verdade é sobre o alvo da oração. Muitas pessoas oram focadas apenas no problema. Oram contra a doença, contra a dívida, contra o conflito no relacionamento. E não há nada errado em trazer os problemas específicos diante de Deus. Mas a oração mais poderosa que eu vi no mundo espiritual não era a que mirava o sintoma. Era a que mirava a raiz. Porque todo problema visível tem uma estrutura invisível que o sustenta. E quando a oração destrói essa estrutura, o problema visível cai por si mesmo porque perdeu o que o mantinha de pé. Isso é o que a Bíblia quer dizer em Efésios 6:12, quando diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas. A luta real não é com o que você vê, é com o que você não vê. E a oração é o único instrumento que alcança essa dimensão. A quinta verdade é sobre o jejum. Eu preciso falar sobre isso porque foi uma das coisas que mais vi causar impacto no mundo espiritual. Quando um crente une o jejum à oração, o nível de autoridade espiritual que essa combinação gera é diferente de qualquer outra coisa. Jesus disse em Mateus 17:21 que há certos tipos de situação que não se resolvem senão com oração e jejum. Não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual. O jejum não convence Deus a agir. O jejum posiciona você em um nível de sensibilidade espiritual e de autoridade, onde certas batalhas se tornam acessíveis de um jeito que a oração sozinha não alcança com a mesma velocidade. Do lado de onde eu vim, havia um respeito genuíno, quase um temor, pelos crentes que jejuavam, porque sabíamos que quando alguém entrava em jejum com oração séria, o nível de proteção ao redor daquela pessoa atingia uma intensidade que tornava praticamente impossível qualquer aproximação. A sexta e última verdade que eu quero deixar aqui é talvez a mais simples e a mais profunda de todas. Ore mesmo sem sentir, porque a fé não é um sentimento, e a oração eficaz não depende de você sentir algo especial acontecendo enquanto ora. Depende de você crer que está sendo ouvido, mesmo quando o silêncio parece total. Depende de você continuar mesmo quando parece que nada está mudando. Do lado de dentro, eu vi algo que mudou a minha compreensão para sempre. Vi orações que pareciam fracas, curtas, sem eloquência, sem emoção aparente, chegarem ao mundo espiritual com um impacto devastador. Porque não era a beleza das palavras que determinava o poder da oração. Era a fé de quem orava. E vi orações longas, eloquentes, cheias de vocabulário religioso, que chegavam vazias, porque as palavras estavam lá, mas a fé não estava. O que Deus responde não é a perfeição da sua oração, é a sinceridade do seu coração. Então ora. Ora hoje. Ora agora. Ora com o que você tem, do jeito que você consegue, de onde você está. Porque essa oração, por mais imperfeita que pareça para você, é perfeita o suficiente para mover o céu e paralisar o inferno. Se você tomou a decisão de não desistir da oração, escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso, porque declaração é o começo da vitória. Chegamos ao fim desta revelação, mas eu preciso que você entenda uma coisa antes de fechar este vídeo. O que foi compartilhado aqui hoje não foi entretenimento, não foi teoria espiritual para ser debatida em comentários. Foi um aviso. Foi um chamado. Foi a voz de alguém que esteve do lado errado desta guerra, e que hoje usa tudo o que viveu para que você não seja destruído pela ignorância sobre o que está acontecendo ao seu redor. Você chegou até aqui por uma razão. Não foi coincidência. Não foi o algoritmo simplesmente. Existe algo maior que conduz pessoas certas para mensagens certas no momento certo. E se você assistiu até aqui, se algo dentro de você foi tocado, se alguma coisa que foi dita neste vídeo acendeu uma luz em um lugar que estava escuro, então esta mensagem foi para você. E eu quero que você saia daqui diferente.
Não diferente no sentido de assustado, não diferente no sentido de paralisado pelo que existe no mundo espiritual, mas diferente no sentido de consciente, diferente no sentido de armado. Diferente no sentido de alguém que entendeu que carrega uma arma de poder absoluto e que nunca mais vai subestimá-la. A sua oração é real. Cada palavra que você dirige ao céu com fé chega. Cada declaração que você faz com autoridade ressoa no mundo invisível. Cada vez que você se recusa a parar de orar, apesar do cansaço, apesar do silêncio, apesar de tudo que tenta te convencer de que não adianta, você está ganhando uma batalha que você nem consegue ver, mas que tem consequências absolutamente reais na sua vida, na sua família, no seu destino. Eu vi do outro lado o que a sua oração provoca. E eu vi o pânico, eu vi a confusão. Eu vi planos que levaram anos para ser construídos desmoronarem em dias, porque um único crente decidiu orar de verdade. Eu vi entidades poderosas recuarem diante de uma pessoa comum que havia descoberto a autoridade que carregava. E essa pessoa pode ser você. Não precisa de título. Não precisa de cargo. Não precisa de anos de experiência religiosa. Precisa de um coração que busca, de uma boca que declara, e de uma decisão que não recua. O inimigo vai tentar te cansar, vai tentar te distrair, vai tentar te convencer de que a sua oração é fraca, de que você não é digno, de que Deus não está ouvindo, de que nada está mudando. Essas são as mesmas táticas que eu vi sendo planejadas em reuniões do outro lado, e agora você sabe que são mentiras calculadas para fazer você soltar a única arma que ele não consegue enfrentar. Não solte. Ore quando você sentir. Ore quando você não sentir. Ore de manhã, de noite, no meio do caos, no silêncio do quarto, no caminho do trabalho, em voz alta, em silêncio com lágrimas, com determinação fria. Ore sempre, porque cada oração é uma pedra no alicerce de uma proteção que o inimigo não consegue derrubar. E lembre-se do que foi revelado aqui. Lembre-se das reuniões de emergência. Lembre-se do pânico. Lembre-se do medo que um único homem orando causou em um reino inteiro. Lembre-se de que a Bíblia não mentiu quando disse que a oração fervorosa do justo pode muito. Você é esse justo. A sua oração é essa oração. E o inferno já sabe disso. A questão é se você vai acreditar também. Antes de sair daqui, eu preciso de 3 coisas de você. A primeira: escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua família. Porque palavras de fé ditas com convicção não ficam apenas nos comentários. Elas ressoam no espiritual. A segunda: compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser alguém que você sabe que está em batalha espiritual. Pode ser alguém que abandonou a oração. Pode ser alguém que está no limite. E que esta mensagem pode ser exatamente o que vai impedir que ele desista. Você não sabe quem precisa ouvir isso. Mas Deus sabe. E Ele colocou você aqui hoje, exatamente para que você seja o instrumento de levar esta mensagem adiante. A terceira: se inscreva neste canal e deixe o seu like agora, porque há muito mais revelações vindo. Há muito mais do que foi guardado que ainda precisa ser dito, e eu não quero que você perca nenhuma delas. Cada vídeo que vem por aí foi preparado com o mesmo propósito deste: abrir olhos, fortalecer guerreiros e fazer o reino das trevas lamentar o dia em que tentou silenciar a oração do povo de Deus. Você não está sozinho nesta guerra, e com a oração como arma, você nunca vai estar em desvantagem.